Dia, mundo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, neste mundinho que é minha vida. Hoje é quarta-feira, deve ser agora umas 7 horas, talvez 5 para 7 da manhã, dia 22 de outubro. Eu tô comendo uma laranja. Eu já comi uma metade de uma laranja que eu preparei as coisas do Samuel para ele trabalhar. E aí eu resolvi ficar acordada, né? E vou comer uma outra laranja, tomar um banho, lavar o cabelo, que tá bem sujo, e me arrumar para começar esse dia. E aí eu venho conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas coisas. Então, bora lá para me acompanhar nessa minha quarta-feira. Gente, tô pronta. Botei um vestidinho básico, um brinquinho para dar um pontinho de cor, colarzinho também com os pontinhos de cor, que é pontinho de luz, né, que fala. É isso, tô pronta para viver esse dia. Vou ficar com o cabelo molhado, deixar secar naturalmente para dar uma refrescada, tá calorzinho. Eu tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho a cama pra arrumar, muita coisa fora do lugar. Ontem eu passei o dia fora. Então tem bastante, sabe? Bastante coisinha. Embora às 15 horas eu tenho aula, às 16 horas eu tenho oftalmo. Então tem que dar uma ligeirada aí pra poder, né? Talvez não vá conseguir limpar a casa, mas eu quero deixar tudo organizado, tudo direitinho, né? As coisas no lugar já dá uma, né? E preparar o almoço. Pra mim e pro Samuel também. E aí eu vou vir conversar com vocês sobre umas coisas que vinham acontecendo por aqui. Fazia dias que eu queria vir falar com vocês, eu só não tinha força, eu não sabia como falar com vocês sobre isso. E eu tava precisando me organizar, né? Vamos lá. Vou começar arrumando a cama. Aí faz muito tempo também que eu não faço chimarrão. Então vou ver se eu faço um chimarrão hoje, depois que eu arrumar a cama. Tem um estudo bíblico que eu queria fazer também. Enfim, vamos ir ajeitando, que as horas passam, né? O negócio voa. Então, uma cama aqui primeiro. E vou só dobrar as coisas. Eu separei alguns vestidos que estavam guardados também. Porque eu quero botar eles pra lavar. E eu quero já arrumar roupas de verão, sabe? Porque estamos chegando no calor, né? E aí, deixar todos. Eu amo vestido, gente. Eu acho o vestido assim, muito bom, sabe? Tu vestiu ele e tá pronto, tá? Pronto. Então, eu gosto muito. 그대는 사랑을 알지 못해 아직도 흔들리고 있나 하지만 그런 흔들림은 사랑하고 있다는 것 설레임이 떨림으로 바뀌는 시작의 문 앞에 서면 사라져가는 신념처럼 붙잡고 싶던 손톱 끝 봉숭아처럼
싶던 그 마음 첫눈이 내리도록 설레임이 떨림으로 바뀌는 시작의 문 앞에 서면 Já levei o lixo. Agora eu só vou dar uma organizada na pia, tirar a louça da lava-louça, pôr louça na lava-louça. E aí eu preparo o meu shima. Mas enquanto isso, eu vou botar água para esquentar. 사라져가는 신념처럼 붙잡고 싶던 손톱 끝 봉숭아처럼 기다림 얹고 물들고 싶던 그 마음 첫눈이 내리도록 Tudo pronto entre aspas, né? Tirei algumas coisas da pia, aquilo ali eu vou lavar na mão. Tem roupa na máquina que eu botei ontem pra lavar. Lava-louças lavando, lava-roupa lavando. Tem aquele monte de roupa ali ainda. Garrafas de água para encher. Mas eu vou preparar meu shima agora, vou fazer uma leitura de um capítulo. E aí eu venho conversar com vocês.
Gente, vamos lá. Terminei agora o meu estudo bíblico. Fiz umas cartas de orações. Umas não, né? Fiz 2 cartas de orações. E eu vou conversar um pouquinho com vocês. Como eu falo que aqui é a minha vida, o meu mundinho, né? Então eu tenho que compartilhar não só coisas boas, mas compartilhar tudo, né? E, enfim, do que acontece. E eu acredito que tudo que acontece na nossa vida serve para um propósito, para alguma coisa, né? Principalmente para moldar em nós o caráter de Deus. Então vamos lá. Nem sei por onde começar ou como começar, mas vamos tentar. Eu já gravo vídeos aqui para o YouTube já faz um tempo, né? E lá atrás, há muito tempo, enquanto a gente morava num apartamento lá na Rondônia ainda, que eu falei para vocês que eu tinha dores nas costas, que eu tava investigando o que que era, e daí às vezes que eu sumo e que eu volto, né? Fomos investigar, fomos atrás. Vou dar assim, de uma forma muito resumida para vocês, porque eu acho que a gente pode comentar coisas, mas tem coisas que a gente não pode se aprofundar, né? Ainda mais por questão da internet. Pode ser que saia da bolha e aí as pessoas interpretam de uma maneira e vêm determinar coisas na nossa vida. E uma coisa é compartilhar experiências, outra coisa é deixar que o mundo interfira dentro da tua vida e eu faria isso, eu faria aquele outro. Cada um tem a sua vida individual, cada um tem as suas crenças, a sua personalidade e dentro das situações, cada um vai lidar de uma forma mediante aquilo que ela vivenciou, que ela viveu, que ela aprendeu, que ela crê, que ela acredita, né? E, enfim, eu comecei a ter alguns problemas, né? Eu tive uma infância muito conturbada, uma infância muito difícil. A minha mãe é muda e surda, meu pai é mudo e surdo. Fui criada pelos meus avós, a minha mãe se separou do meu pai, a minha mãe é uma pessoa agressiva, ela batia no meu pai, ela batia, né? Ela me agredia muito, ela não sabia lidar com as emoções dela. Ela tem um trauma muito grande da questão da mãe, que a mãe dela abandonou ela. E aí, né, meu avô casou com a minha avó, que é minha madrasta, eu falo, é a madrasta da minha mãe. Então, a minha mãe, ela tem uma visão diferente do mundo, ela entende as coisas diferente, principalmente por não ouvir, pela questão que ela tem na cabeça. Então, ela é uma pessoa muito agressiva, eu apanhei muito, a gente sofria muito com os transtornos dela, até ajustar a medicação dela, e, enfim, né? E falando e tomando chimarrão, né? Então eu cresci num ambiente em que eu tinha que ficar sempre atenta, né? Tipo assim, quando é que ela vai brigar? Quando que ela não vai brigar? O que que pode irritar ela? O que que não pode irritar ela? Como que ela vai acordar? Como que ela vai estar daqui 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, né? Então sempre foi muito difícil, mas a gente vai lidando. Enquanto a gente está vivendo no meio do furacão, a questão é sobreviver, né? E aí passou os anos, casei com o Samuel, e quando a coisa foi estabilizando, começou a aparecer. Aí quando tu sai do furacão, tu vê que tu tá ferido, que tu tá machucado aí, né? Então eu comecei, por conta da agressividade dela, eu apanhava, acabava, né, ela me batia, às vezes ela não via onde ou como, ela simplesmente agia no impulso. E a questão da minha mãe, gente, eu não vou me aprofundar muito, mas eu a amo de todo o meu coração. Eu sempre vou cuidar dela, é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa que a mentalidade dela vem regredindo ao longo do tempo, as medicações vêm ficando mais fortes, né? Então, passou, porém eu tenho que viver isso, né? Eu tenho que lidar com o que aconteceu lá atrás. Eu não tenho raiva, não tenho mágoa, não tenho nada disso. A palavra de Deus me ajudou a amá-la, a superar, a entender e ver, enxergar as coisas do ângulo dela. Mas as marcas ficam, as feridas ficam, as consequências daquilo, nada inibe as consequências vão vir, né? É a mesma coisa que você atravessar no sinal vermelho, você vai bater, gente, é inevitável. Eu vou ter que lidar com aquilo ali, consertar aquilo ali, né? E eu comecei a ter muita dor, lembro que eu falei das dores nas costas, eu não sabia o que que era, eu fui atrás, eu fui investigar, com o passar, procurei médico da coluna, procurei e não era nada, não era nada, não era nada, nunca tinha nada. A minha parte íntima, né? Ih, tem alguém me ligando, deixa eu desligar aqui. A minha parte íntima, né? Você sabe o que é, né? Começou a fechar. Eu tenho infecção de repetição que fica voltando, não estava conseguindo mais ter relação.
o negócio foi ficando cada vez mais sério. E vai em médico, ginecologista, isso e aquele outro. Muito difícil, gente. Até que eu encontrei a Thaís, uma pessoa maravilhosa, uma fisioterapeuta pélvica. Então, uma coisa que eu vou falar pra vocês e que eu falo hoje pra algumas pessoas, até que eu conheci no Pilates, amigas, primos e parentes, se você está tendo dores nas costas, bem nessa região aqui que eu falo pra vocês, né? Ardência e dor na relação, e não, já foi no ginecologista, não tem nada, já foi no médico da coluna e não tem nada, e uma dor que vem aqui assim, ó, que daí pensa que é bexiga, pensa que é rim e não passa, é uma dor que parece que atravessa ela inteira, assim, procura uma fisioterapeuta pélvica. Gente, foi assim, eu orei muito, eu fiz cartas de orações para que Deus colocasse pessoas boas no meu caminho, que me ajudassem, né, e que Ele me curasse também. Eu entrei lá achando que assim, ó, minha vida vai ser sempre assim, eu vou sempre ter dor, minha relação, meu casamento vai acabar nesse sentido, e fiz um ano de tratamento com ela, ajustamos, descobrimos que eu tinha uma contratura na musculatura pélvica, e que aí tava fechando, porque a gente fica tenso, é como se, tipo, sabe quando você fica nervoso com alguma coisa e daí dói, que fica, dá aquelas contraturas aqui, então dá na minha parte íntima também, é a parte mais sensível minha, né, eu acredito por conta da questão materna também, né, que daí pega essa região do útero, tudo aqui, e ela enrijece, gente. Então daí a fisioterapeuta pélvica falou, olha, só comigo não vai dar, tu vai ter que passar por uma fisioterapeuta ortopédica. Fui para a fisioterapeuta ortopédica, a Lu, uma pessoa maravilhosa, foi Deus que colocou ela no meu caminho. Começamos as fisioterapias, tem vídeos que eu mostro para vocês das fisioterapias, né? Fiz as fisioterapias, soltamos a musculatura da perna, foi assim, ó, maravilhoso. E a minha vida, né, na parte de infecção, relação, questão de fazer xixi, tudo melhorou. Gente, melhorou, assim, ó, não tenho mais dor nas costas, não tenho mais dor na lateral. Com o passar do tempo, né, com a questão da perna, como a musculatura foi enrijecendo, eu tava perdendo o movimento da perna. E eu tinha muita dor, eu cansava muito. Era uma coisa surreal, assim, ó. Eu pensei que eu tava com tumor nas costas, eu pensei que eu ia perder minha perna. A minha perna não obedecia, e era tudo em função disso, né? Tratamos isso, melhorou isso. Porém, eu digo assim, né? Eu sempre tive a questão de sumir, de ficar mais triste, de querer ter pessoas à minha volta, né? Não querer ficar sozinha. Às vezes eu não tenho força de sair da cama, não tenho vontade de levantar, não tenho vontade de fazer nada. Eu faço por disciplina, eu faço para postar o vídeo no YouTube, eu faço porque eu vou receber a visita, eu faço pelo meu marido, mas não por simplesmente ter o ânimo de viver a vida, né? E aí fui atrás de um psiquiatra para ver o que era. Fui diagnosticada com ansiedade e depressão. E assim, gente, é muito complicado a gente falar sobre... Eu pensava que a ansiedade era uma pessoa ansiosa, e não, ansiedade é ansiedade, a pessoa com ansiosa é uma pessoa ansiosa, né? Transtorno da ansiedade é uma coisa completamente diferente. Eu falei assim, lembra que eu falei pra vocês que eu tava tendo enxaqueca frequente, então várias enxaquecas, e não sabia o que era, fiz coisa da cabeça, enfim. Eu comecei a ter crises, eu comecei a tremer, meu coração acelerava, eu ficava nervosa, comecei a fazer a carteira, eu ganhei a carteira, e daí lá eu comecei a ter uns surtos, né? E aí eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Fui no psiquiatra, ele me deu, tô tomando a sertralina e o propananol, então a sertralina é 50 miligramas e o propananol, e me deu esse diagnóstico, falou para eu buscar um psicólogo. Eu não fui atrás do psicólogo ainda, porque o meu plano não cobra psicólogo, vai liberar só em janeiro, mas eu já achei uma que eu vou pagar particular, né, a parte, até liberar pelo meu plano, então essa semana eu já vou ver isso. E aí eu entrei com as medicações, né, melhorou muito a questão das crises. Eu falei para o médico que eu comecei a ter crise do nada, só que, gente, não é do nada, né, é coisas que vêm acumulando ao longo do tempo. Então, eu resolvi uma coisa, aparece em outra. Enquanto não tratar a raiz do problema, o corpo vai ficar dando alerta de que tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa de errado. E aí eu já vi que alguns gatilhos fazem com que eu tenha surtos, né? O que são esses surtos? Eu começo a suar, eu começo a vomitar, eu começo a tremer, e meu coração parece que tem alguém sufocando ele, assim, é surreal, é um negócio surreal. Não é uma coisa que eu controlo, não fica pensando e tal. Gente, eu não penso em nada, tá tudo estável, tá tudo estabilizado, do nada vem o surto, né? Mas o que é? São coisas, por exemplo, assim,
ir fazer aula da carteira, ter que levar a minha mãe no médico, que segundo eu tive que levar minha mãe no médico, tava super bem, tava super tranquilo. No outro dia, ontem no caso, eu passei muito mal, eu sutei, eu tremi, eu acordei com enxaqueca, eu acordei tremendo, eu acordei vomitando, eu tinha calafrios, eu tinha, assim, ó, porque eu fiquei com medo dela ficar braba, fiquei com medo dela. Ela tem esses episódios? Não. Mas o meu cérebro acha que isso vai acontecer, sabe? Pode acontecer, mas é muito raro e nem se compara ao que era antes, né? Porque ela também toma medicação e tudo mais, né? Mas vem, gente, é um negócio que vem. Assim quando o telefone toca, meu coração dispara, acelera e porque eu penso que é algum problema, alguma coisa ruim, sabe? Se o Samuel demora pra vir, eu tenho um surto porque eu penso que alguma coisa aconteceu, né? Então, isso é por conta da minha infância e isso precisa ser tratado, né? E aí me dá esse desânimo, essa questão de depressão, essa coisa de não querer levantar. E aí eu acabo sumindo, né? Enfim, era isso que eu vim conversar com vocês. Eu já tô buscando ajuda, já tô fazendo tratamento, já tô indo atrás disso, né? Porque eu quero muito ser mãe, eu quero muito engravidar, mas eu preciso estar bem psicologicamente, eu preciso estar bem fisicamente. E não adianta eu só tratar a parte de fora, resolver problemas, e lá dentro, tipo assim, eu tenho episódios, tem dias que eu tô super bem e tem dias que eu tô malzona. Tem dias que, né, é uma coisa assim. E eu não quero mais viver assim, de fases e ciclos, eu quero ter a estabilidade, né? Então, vou começar com o tratamento com a psicóloga, eu venho compartilhando com vocês de como tá indo, de como que as coisas estão, né, me explicar aqui pra vocês porque que eu sumo, porque tem gente que me acompanha, gosta de me acompanhar, né, eu excluí o Instagram, excluí não, ele tá lá, mas eu não estou postando nada, desinstalei ele do meu celular, me ajudou muito com a questão da ansiedade, de não ter que ficar se comparando, a questão de olhando os outros e ter que estar justificando pros outros e pensar nos outros. Eu sou uma pessoa que pensa muito no entorno, ao invés de pensar em mim, no que é bom pra mim. Sabe, eu quero muito ser amada, eu quero muito ser aceita pelos outros. E a nossa vida não é para ser amada para os outros. E a gente tem que viver bem, seguindo os nossos princípios, seguindo aquilo que nos faz bem, mesmo que o outro goste, que o outro não goste. E as pessoas que se identificam com nós, né, que gostam de nós, vão gostar pelo que a gente é, pelo que a gente acredita e por quem nós somos. E tá tudo bem, né? A gente tem que parar de querer ser amado por todos e amar a todos, porque a gente vai entrar numa frustração muito grande e numa insatisfação, em uma competição, e aí começa a dar diversos gatilhos, né? Então é isso, gente, já é 10 horas, eu vou lavar aquela louça ali, meu celular tá quase acabando a bateria, vou lavar a louça e separar umas carnes, e vou preparar o almoço, e o que mais? Preparar o almoço, porque depois eu tenho aula, né? E tenho o oftal, então vocês vão me acompanhando aí o restinho do meu dia. Estende as roupas escuras, né? São todas aqui. Almoço quase pronto, só vou esquentar o feijão, esquentar os bifes, separar uma rapidinho.
E aí logo o Samuel chega. Aí quando ele chegar a gente almoça e eu organizo as coisas pra fazer minha aula, depois continuar calmo e tudo mais. Pronto, já chegou, então aqui a saladinha, repolho, pepino e cebola. Aqui um feijãozinho, que tá quase acabando, farofa, arroz e aqui a carninha com uma cebola e pimentão. Então, vamos almoçar. Estou indo lá, a voz vai mudar um pouquinho porque eu tô sem microfone. Então, eu estou indo para a minha aula. Depois da aula, eu vou direto para o oftalmo. E eu e o Samuel nos encontramos lá, porque nós dois temos oftalmo. É isso. Ai, o meu look é de cada dia. Do jeito que eu tô, eu fui. Só botei uma rasteirinha que eu comprei. Na Renner, comprei uma rasteirinha branca ontem. E era isso. Botei uma rasteirinha branca, meu relógio. E bora! Oi, gente. Já é 9 horas. Cheguei em casa, tomei um banho. Botei um camisetão aqui, né? Um pijama pra dormir. Pra dormir não, vou fazer a janta, esquentar a janta. E aí a gente vai dormir. O Samuel tá trabalhando. Depois do oftalmo, meu grau continua igual. Ele me deu uma receita caso eu queira mudar a armação, mas eu não vou mudar. E depois o Samuel falou pra eu ir pro escritório com ele. Aí eu fui pro escritório, o Samuel ficou lá até umas 7h pouco. Passamos no mercado, compramos pão e alface. E viemos pra casa, daí eu tomei um banho. E aí, então eu vou esquentar a jantinha, daí a gente come e vai dormir. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu dia, saber um pouquinho mais sobre mim, pelo que eu venho passando, enfim. É isso, fiquem com Deus. Um beijão, vejo vocês no próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.